Que bom estarmos na presença do Senhor, que bom estarmos na casa de Deus, que bom vermos aqui essas cooperações tão lindas, que bom ver cada um dos irmãos, das irmãs aqui presentes. Quero convidá-los a abrirmos a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 10, versículo 9. Provérbio 10, verso 9. Se puder colocar um pouco mais de retorno para mim aqui no púlpito, não precisa incomodar o ouvido dos irmãos lá, só o meu aqui. Provérbios no capítulo 10, muito bom, muito bom. Obrigado, Marquinhos. Provérbios capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda em integridade, anda seguro. Mas quem perverte os seus caminhos, será conhecido. Estamos num culto de ensino, um culto denominado na nossa tradição de o culto da palavra. E eu estava orando nessa madrugada e depois ao longo desse dia e meditando sobre algo para partilhar com a igreja do Senhor. E meu coração se entristeceu com algumas notícias que eu vi ao longo desse dia. E então o Espírito Santo me direcionou para essa palavra de ensino. Eu perguntei a uma inteligência artificial quais os maiores ou os 10 maiores escândalos de corrupção do mundo nos últimos 10 anos. A inteligência artificial me respondeu: dos 10 maiores escândalos do mundo nos últimos 10 anos, o maior de todos eles foi no Brasil. E 5 dos 10, o Brasil esteve diretamente envolvido. O maior escândalo de corrupção dos últimos 10 anos no mundo é o escândalo que se denominou Lava Jato. Maior valor em dinheiro público desviado e comprovado pela devolução de uma parcela desses valores, já em cofres públicos 9 bilhões, e a serem recuperados para os cofres públicos mais de 20 bilhões. Dos 10 foram Lava Jato, o pior, maior deles, Panama Papers, 11,5 milhões de desvios, Odebrecht e Clube de Empreiteiros, mais de 12 bilhões de desvios, o 1MDB da Malásia, 9 bilhões de desvios, todos em dólares. O escândalo da FIFA, com mais de 8 bilhões de dólares desviados. O
Wirecard da Alemanha em 2020, com 2,9 bilhões de euros desviados. O Pegasus Project, que envolveu espionagens industriais e governamentais em vários países do mundo. O escândalo do submarino, que envolveu 2 bilhões de dólares desviados. O Qatar Gate de 2022, com 1 bilhão e 800 milhões de dólares desviados. E o escândalo das vacinas na América Latina, contemplando o Brasil também, com quase 1 bilhão e meio de dólares em desvios de medicamentos, vacinas e equipamentos para socorro das pessoas acometidas pelo Covid. Então eu perguntei à inteligência artificial quais os 10 maiores escândalos do Brasil nos últimos 10 anos. E eu recebi o escândalo da Lava Jato, já falado aqui. O escândalo da JBS e as gravações ocultas do governo Temer. O escândalo do fundão eleitoral e do orçamento secreto. Vacina Gate do Ministério da Saúde em 2021, tratoraço e compras superfaturadas do MEC. Escândalo do Banestado reaberto pela Operação Lava Jato. Escândalos do Rio de Janeiro entre 2016 e 2021, que envolveram a prisão de Sérgio Cabral e Wilson Witzel. O caso Prevent Senior, onde a empresa ocultava mortes, 2021. O escândalo do Pix orçamentário. As fraudes nos programas sociais e no auxílio emergencial detectadas pelo TCU. E então eu fiz uma terceira pergunta. Quais os escândalos de corrupção vigentes hoje, acontecendo hoje no Brasil? E a inteligência me respondeu: o caso Janja e a licitação da presidência, os escândalos do Ministério do Turismo, os casos dos influencers do MDS, Pix Influencer, as denúncias sobre a Codevasf e as práticas de orçamento secreto, os novos escândalos da Petrobras 2023-2024, a ABIN paralela de 2024, o caso do MST e o repasse de verbas públicas para ONGs fraudulentas 2024, o escândalo do novo PAC e favorecimento político de 2025. Escândalos como a prisão do Fernando Collor de Mello, a fraude bilionária do INSS, o golpe do Caixa Tem, o caso Sandro Mabel e a usina de Santo Antônio, o caso Trafigura e Petrobras, o superfaturamento no Ministério do Turismo e a queda assustadora do Brasil nos índices de percepção de
corrupção, onde de 180 países no mundo, o Brasil ocupa a 107ª posição no combate à corrupção, frisando-se que no último ano, só no último ano, o Brasil perdeu 34 pontos, caiu 34 colocações, de 60 e alguma coisa para a 107ª colocação entre os países que combatem a corrupção no mundo. E meu coração se entristeceu com todas essas notícias. E eu comecei a pensar sobre qual é o papel da igreja nessa realidade. Qual é o nosso papel como crentes nesse universo? Porque é com isso que a gente tem que lidar. Às vezes, a gente fica discutindo coisas de somenos importância, perdendo tempo com bobagens, com besteiras, com tradiçõezinhas, isso e aquilo, que cada um gosta, que não gosta, cor da gravata, cor do sapato. E qual que é o papel verdadeiro da igreja? Para o que é que nós fomos chamados? O que é ser crente? O que é ser salvo? O que é ser santo? O que é ser sal da terra? O que é ser luz do mundo? O que é que Deus espera de nós? Então são reflexões assim que nós precisamos fazer. Reflexões de mais alto nível. Pararmos de nos preocupar com coisínculas, questiúnculas. Cor disso, cor daquilo. Acende, apaga, liga, desliga. Umas besteiras assim que chega a dar pavor. Gente que não tem o que fazer. Fica discutindo farelos. Quando temos coisas sérias a pensar. Coisas graves a pensar. Que é ser crente de verdade. E então, meu coração foi levado para esse texto de Provérbios. Poderia ser inúmeros outros. Mas o texto de Provérbios diz que quem anda em integridade anda seguro. Mas quem perverte os seus caminhos vai se tornar conhecido. Vai ser trazido à luz. Vai ser trazido a lume. Vai ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. E quando eu pensava sobre isso, eu pensava sobre a minha própria atividade. Eu advogo para a convenção, presido o conselho jurídico da convenção, desde final da década de 90. Todos os assuntos mais graves da nossa igreja nesses tantos anos, eu estive de alguma forma envolvido e tratando. E todos os anos tem algo novo. Todos os meses tem algo novo.
igrejas que se deixam corromper, pessoas que se deixam corromper, membros de igrejas que se deixam corromper, pastores que se deixam corromper. Perdem seus valores morais, abrem mão dos seus princípios, entram pelo caminho da mentira, da falsidade, do engano, começam a mentir em coisas pequenas e dali a pouco estão mentindo em coisas grandes, mentindo em cima dos púlpitos, dando testemunhos mentirosos, fazendo gestões fraudulentas, administrando mal as coisas de Deus, aplicando mal os recursos de Deus, às vezes abrindo mão de valores para agradar A ou B, abre mão de princípios para fazer amiguinhos felizes, para agradar aquele crente murmurador. Pastores abrem mão de valores que não podem ser negociados. Crentes interessados em satisfazer os seus próprios prazeres, os seus próprios gostos, abrem mão daquilo que é sério na palavra e não sentem que estão pecando. Murmuram e não se sentem murmuradores. Mentem e não se sentem mentirosos. Maldizem e não se sentem maldizentes. Ferem e não se sentem ferindo. Destroem vidas, destroem reputações, destroem pessoas e acham que estão certos. Praticam hater na internet, perseguem, difamam e acham que está tudo bem. Trapaceiam e acham que está tudo bem. Fazem negócios fraudulentos e acham que está tudo bem. Compram e não pagam e dizem que vão para o céu e falam línguas estranhas na igreja. Enganam seus irmãos e dizem que são salvos. De todos os níveis. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, pastores, obreiros, obreiras, líderes. De todos os níveis. Tenho tido tristezas e decepções das mais diversas ordens. Nesses quase 30 anos, tratando dessas coisas. E a Bíblia continua pacientemente dizendo: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E quando
Deus minimamente, porque a misericórdia do Senhor tem sido infinita. Mas quando Deus minimamente resolve balançar o barco de alguém, essa pessoa se coloca numa posição de vítima, murmura contra Deus, murmura contra tudo e contra todos. Onde já se viu eu estar passando pelo que eu estou passando? Eu sou tão bom, eu sou tão perfeito, eu sou tão santo, eu faço tudo certo. Amados, eu anotei algumas coisas aqui para partilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu anotei é que a integridade é um fundamento do caráter cristão. Pastor, a gente consegue ser íntegro? Somos falhos. Somos humanos. Cometemos deslizes. Mas uma coisa é cometer deslizes, outra coisa é ser contumaz. Uma coisa são escorregões, outra coisa é adotar uma postura de vida completamente sem integridade. Em Provérbios 11:3 diz que a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos pérfidos os destrói. Porque não há falta de integridade que não vá ser revelada, virá à tona. A palavra é muito clara em dizer que aquele que usa de falsidade, aquele que usa de engano, não vai permanecer escondido na congregação dos justos. Virá à tona. Será descoberto. E não importa se são faltas de integridades públicas ou faltas de integridades as mais escondidas. Aquelas feitas sozinho, lá dentro do banheiro da casa. Sozinho, lá na sala do escritório. É falta de integridade do mesmo modo. E então, quando eu penso sobre isso, eu compreendo a profundidade da pergunta da mulher de Jó. Jó está vivendo o momento mais duro da sua vida. Perdeu tudo. Está doente, leproso, em cima de cinzas, coçando-se com caco de telhas. E qual é a pergunta que a sua esposa lhe faz? Ainda retens a tua integridade?
Ele está vivendo um momento mais difícil, um momento mais duro. Um momento que, humanamente, não sei qual de nós resistiria. Não sei qual de nós ainda teria fé. Deus me livre de perder uma das minhas filhas. Jó perdeu 10. Todos os filhos. A gente perde R$ 100. Às vezes, vai dar uma ajuda para alguém, você pensa que pegou a nota de 2, entrega, e depois você vai ver em casa, é a de 100 que você deu, porque elas duas são azuis. Entra uma tristeza no coração. Aquele 10ão que você colocou na calça do agasalho, de troco da padaria, e depois sumiu. Quem sabe você enfiou a mão no bolso, caiu na rua. Dá uma tristeza. Puxa, meu 10ão. Jó perdeu tudo. 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 A gente, eu tô desde sábado com uma gripe. E eu sei que ainda falta 1 mês e pouquinho para eu sarar, porque diz que gripe em gente feio leva 1 mês e meio. Então vai ainda mais 1 mês e pouco para eu sarar. Mas já incomoda. De sábado para domingo eu colocava cobertor, me dava calorão, tirava o cobertor, me dava calafrios. Levantei umas 10 vezes, fui para a sala. E que desespero. E pinga remédio no nariz para conseguir respirar porque está entupido. Desentope o nariz, o corpo dói. É uma luta. A gripe. A gente já fica ruim. O Jó estava com lepra no corpo todo, apodrecido em cima de cinzas. Eu acho que ele tinha mais razões para murmurar do que eu. Eu acho que ele tinha razões para falar contra Deus mais do que eu. Eu acho que ele tinha razões para desistir mais do que eu. Eu acho que ele tinha todas as razões, muito mais do que eu. E a mulher dele pergunta para ele: você ainda retém a tua integridade? E a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor em nenhum dos momentos da sua luta. Ah, que exemplo. Que exemplo. A integridade é um fundamento do caráter cristão. Quem não tem integridade não tem caráter cristão. Quem não tem ainda a capacidade de manter a sua integridade precisa pedir de Deus graça para desenvolver o seu caráter cristão.
caráter cristão sólido, que diante das propostas, das ofertas, das artimanhas, das ciladas, não abre mão, não negocia. Não cede. Segunda coisa que eu anotei, que a corrupção, ela é um pecado que distorce a mente do indivíduo. A gente vê muito claramente exemplos nos dois sentidos na Bíblia. A gente vê, por exemplo, de um lado, poderia ser vários exemplos, mas vou citar aqui o José. Olha as circunstâncias da vida pelas quais José passou. Perseguido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, negociado no mercado de escravos, levado como criado na casa de Potifar, acusado de assédio pela esposa do Potifar, quando era ela que o assediava, jogado na cadeia, esquecido por um copeiro que ele ajudou. Ele teve todas as chances e todas as possibilidades de abrir mão dos seus valores, de abrir mão dos seus princípios. Ele poderia ter 1001 justificativas. Não, eu abri mão porque meus irmãos me perseguiram. O que muitos fazem. Não, eu abri mão dos meus valores porque eu fui jogado numa cisterna, eu fui isolado. Me desprezaram. O que muitos fazem. Não, eu abri mão dos meus valores porque eu fui vendido, passado por pequeno valor. Eu abri mão dos meus princípios porque eu fui acusado injustamente. Me caluniaram, me injuriaram, me difamaram. José teria todas as desculpas que muita gente usa. Que muita gente usa. A gente como pastor ouve, me desprezaram, me lançaram fora da panelinha, me caluniaram, me difamaram, me perseguiram, me desprezaram, me fizeram isso, me fizeram aquilo, me fizeram aquilo. Por isso eu abri mão dos meus valores. Eu abri mão dos meus princípios, eu abri mão da minha fé, eu abri mão da igreja, eu abri mão. Mas José, eu acho lindo José em Gênesis 39:9, como ele diz assim: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Jamais. Pecar contra o meu Deus
jamais. Isso é que é um homem de valores, é um homem de princípios, um homem de caráter, um homem de moral. Já tem outros que se corrompem com facilidade. A Bíblia tem exemplos também. Quem não lembra do Geazi, o servo de Eliseu? Naamã vem consultar Eliseu. Eliseu manda Naamã banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã vai lá, banha-se, é curado. Naamã vem ao profeta e oferece benesses, ouro, prata, pagamentos. O profeta nem o recebe. O profeta não é venal. O profeta não negocia os seus princípios, os seus valores. O profeta não negocia o seu dom. O profeta não negocia a sua chamada. O profeta não se vende. O profeta nem recebe Naamã. Mas o Geazi, que era o servo do profeta, vai atrás do Naamã e fala: ó, eu recebo em nome do profeta benesses, benefícios que não eram para ele e que não era para ninguém, porque o profeta havia dispensado aqueles benefícios para que Naamã oferecesse a Deus. Mas o Geazi tomou para ele. Tomou para ele aquilo que era para Deus. Abriu mão dos seus valores, abriu mão dos seus princípios, se corrompeu. E por isso, a linhagem de Geazi nunca mais ficou sem que houvesse alguém leproso. A corrupção, ela é descoberta, ela vem a lume. Ela desagrada o coração de Deus. E quando Deus resolve agir, normalmente é grave. É muito grave. Terceira coisa que eu anotei. A igreja do Senhor, nós somos chamados a sermos diferentes. A chamada da igreja, a vocação da igreja, a razão pela qual a igreja existe, é para fazer a diferença. Nós não estamos aqui para sermos igual ao mundo. Nós não estamos aqui para termos os mesmos valores, os mesmos princípios do mundo. Nós não estamos aqui para sermos queridinhos e amadinhos do mundo, simplesmente porque fazemos o que o mundo quer. Não. Amados, isso aqui é muito importante. Muito especialmente os líderes das primeiras gerações, prestem sempre atenção nisso. Nós não estamos aqui para sermos amados pelo mundo por fazermos o que o mundo quer. Mas pastor, então nós não devemos ser amados pelo mundo? Sim, devemos até em partes. Porque quando eu leio Atos 2:47, eu encontro uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo. A igreja exemplar, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que tinha a simpatia do povo. Está lá.
Lucas registrou. Agora, contar com a simpatia do povo não é porque faz o que o povo quer. Uma igreja que conquista a cidade não é uma igreja que conquista a cidade porque ela faz o que o mundo quer. Uma igreja que conquista a cidade é uma igreja que conquista a cidade porque ela faz o que o mundo precisa. E às vezes o mundo nem sabe que precisa. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos dá uma aula sobre isso. Quando a mulher vem ao poço para buscar água, na cabeça da mulher, a necessidade dela era água. Portanto, se ela pegasse água e voltasse para casa, ela achava que a sua necessidade estava resolvida. Mas quando ela começa a conversar com Jesus, e isso é evangelho, isso é pregação, isso é discipulado, Jesus começa a mostrar para ela que ela estava enganada no tocante às necessidades dela. Ela pensava que só precisava de água. E Jesus leva ela a enxergar que ela precisava de muito mais. Jesus mostra para ela que ela precisava de água viva. Não só água líquida e física, mas Jesus a convence muito rapidamente que ela precisa de água espiritual. Jesus diz para ela: mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Ela nem sabia que precisava disso, mas Jesus pregou para ela. E quando Jesus pregou para ela, convenceu que ela precisava. E ela disse: eu quero dessa água. Então dá-me dessa água. Jesus não conquistou o coração daquela mulher por fazer o que ela queria. Jesus conquistou o coração daquela mulher por mostrar para ela aquilo que ela precisava e nem sabia. Porque evangelho é isso. Uma igreja que é simpática à cidade, uma igreja que conquista a cidade, é uma igreja que mostra para a cidade aquilo que nem mesmo a cidade sabe que precisa, mas que a igreja tem, que o povo de Deus tem. É uma igreja que tem classes hartos, que tem partir do pão. É uma igreja que tem koinonia, tem unidade, tem cura emocional. É uma igreja que tem orações, que resolve problemas que a medicina não resolve, resolve problemas que o juiz não resolve, que resolve problemas que os técnicos não resolvem. É uma igreja que tem vida espiritual, tem Espírito Santo e tem poder do céu. Uma igreja que conquista a cidade não é uma igreja que faz o que a cidade quer. Uma igreja que conquista a cidade é uma igreja que mostra para a cidade aquilo que a cidade precisa e a igreja tem. Nós não conquistamos os jovens fazendo o que eles querem. Nós conquistamos os jovens mostrando para eles aquilo que eles precisam e que o reino de Deus tem. Tem e tem em abundância. Isso é integridade. Isso é caráter cristão. Isso é não abrir mão dos seus valores.
Isso é não abrir mão dos seus princípios. Isso é não abrir mão da sua chamada. Isso é ouvir Jesus dizendo: como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porque Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Veja o exemplo de Daniel. Eu amo ver o exemplo de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecido por Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram príncipes, estavam na corte, tinham todo o direito de participar de todas as benesses da corte, inclusive as benesses alimentares. Mas eu acho lindo quando em Daniel 1:8 o texto bíblico diz: e eles resolveram firmemente não se contaminar com os manjares do rei. O ambiente conspira, os direitos conspiram. Eles estavam no ambiente, eles eram príncipes, eles tinham direito. Está tudo favorável. Pior para aqueles que são espiritualistas, não espirituais, espiritualistas. E preste atenção nisso, espiritualistas não espirituais. Os espiritualistas veriam a condição deles como porta aberta do céu. Deus me plantou na corte. Deus me deu a melhor dieta. Deus me deu o melhor cargo. Deus colocou tudo à minha disposição. Deus falou para mim comer do melhor da terra. Foi Deus quem fez por mim. Os espiritualistas vão olhar tudo isso como bênção. Porque para os espiritualistas, tudo que é luta é do demônio. E tudo que é bênção é de Deus. Pois eu vou te dizer o seguinte: tem bênção que é do demônio, não é Deus que está te abençoando. E tem luta que é de Deus, não é o demônio que está te perseguindo. Culto de ensino é para eu dizer isso com clareza para você. Nem tudo que é bom é de Deus. Querido, amada, nem tudo que é ruim é do diabo. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter momento difícil, que é Deus te abençoando. E vai ter oferta maravilhosa, emprego maravilhoso, namoro maravilhoso, pessoa maravilhosa, oportunidade maravilhosa, que é o diabo que está te dando. Não seja espiritualista. Seja homem e mulher de Deus. Peça ao Senhor discernimento, o dom do discernimento. Daniel era príncipe e estava plantado na corte. O melhor alimento estava sendo servido, era direito dele comer. Mas ele olhou e falou: isso aqui não é bênção não. Isso aqui é cilada.
Isso aqui não é coisa boa, não. Isso aqui é armadilha de Satanás. Resolvemos firmemente não nos contaminarmos. Integridade, caráter, postura, firmeza. Quarta coisa que eu anotei: cuidado com a hipocrisia religiosa. Cuidado, irmãos, com a hipocrisia religiosa. Cuidado. Jesus já foi expresso em dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará a vida eterna. Já falei aqui inúmeras vezes de um texto bíblico que me constrange, quando estará lá. Eu sempre faço essa brincadeira. Depois de uma certa idade a gente sempre repete. Esses dias eu estava rindo com a minha esposa, né? Falei, Mariane, é tão bom a gente envelhecer junto, né? Porque um esquece que contou a piada e conta de novo. E o outro esquece que já ouviu e ri de novo. Envelhecer junto é uma bênção. Eu conto a mesma piada para ela 10 vezes e ela ri 10 vezes. É bom envelhecer juntos. É assim. Eu já estou na idade que eu já repito as coisas. Bastante. Mas, como eu sempre brinco, vai ter um dia que vai estar lá a turma da direita e a turma da esquerda. E eu não estou falando de política. Mas, para a turma da direita, Jesus vai dizer: vinde a mim, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para a turma da esquerda, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a turma da esquerda faz piquete, contesta, levanta bandeira, chama carro de som. Não, tá errado, não é assim, protesto. Em teu nome, nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos os enfermos. Em teu nome nós falamos de outras línguas. Quando eu leio esse texto, eu sinto dor de estômago. Porque, olha o que eles usam. É gente que expulsa demônio. Sabe o que é gente que expulsa demônio? Você contestaria a fé de uma pessoa que expulsa demônio? Fala a verdade. No nosso meio pentecostal, quem expulsa demônio é crente top das galáxias. Não é? Crente que cura enfermo, meu Deus, crente que cura enfermo, meu Deus, é o cara, é o profeta. Pois é. E Jesus vai olhar para esses caras que expulsam o demônio, que falam em outras línguas. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, não é expulsar demônio, não é falar em outras línguas, não é profetizar. Isso não quer dizer nada. Escuta, isso não quer dizer nada. Isso não é sinônimo de integridade. Isso não é parâmetro de espiritualidade. Isso não é critério de análise de vida espiritual de ninguém.
E é a Bíblia. Quem não gosta, rasga a Bíblia. Mas é o que está escrito. Expulsa demônios, fala em outras línguas, profetiza, mas não tem integridade. Jesus não conhece essa pessoa. Isso é hipócrita. Isso é hipocrisia. Usa o nome de Deus, mas não tem Deus. Fala em nome de Deus, mas não é conhecido de Deus. Usa o poder de Deus, mas não tem parte com Deus. É hipócrita. Deus nos livre de hipocrisia religiosa, de sermos atores do Evangelho. Deus nos livre que a nossa atuação como crentes seja um mero teatro. Deus nos guarde. Mais 2 pontos e eu prometo que eu encerro em 5 minutos. Quinto tópico. É necessário examinarmos nós mesmos todos os dias. Todos os dias nós precisamos rever. 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. O salmista, no Salmo 139, vai ainda mais profundamente. Ele diz: sonda-me, ó Deus. Conhece, Senhor, as profundezas do meu coração. Quando vamos participar da ceia, a gente lê: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, analise. Valores, princípios estão sendo vilipendiados na nossa vida ou não? Última coisa. Vale a pena manter a integridade. Quando eu olho para o Apocalipse, meu coração se enche de júbilo, porque em Apocalipse 2:7 está escrito assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em Apocalipse 2:11 diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Em Apocalipse 2:17 diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre ela escrito um novo nome, o nome qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Em Apocalipse 2:26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:12 diz: ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o nome dele sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Em Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei no trono do meu Pai.
Estejamos em pé, por favor. A vitória não é dos que fraquejam. A vitória não é daqueles que abrem mão. A vitória não é daqueles que se acovardam. A vitória não é daqueles que negociam valores e princípios. A vitória é daqueles que resistem, daqueles que permanecem, daqueles que perseveram, daqueles que seguem avante, daqueles que não negociam aquilo que Deus lhe deu. A vitória é daqueles que entenderam o Apocalipse dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Eu quero orar pela igreja essa noite. E como a mensagem foi sobre integridade, e a mensagem foi sobre perseverança, eu quero orar por você, que precisa de força da parte de Deus e do Espírito Santo, para resistir. Os dias são maus, a corrupção nos cerca, as ciladas, os dardos, as armadilhas estão aí à nossa volta o tempo todo. As ofertas são 1000. E Satanás sempre vai oferecer algo para você na tua fraqueza, naquilo que ele sabe que você é mais tentado. É ali que ele vai te oferecer. Mas vale a pena perseverar. Eu quero orar por você, que precisa dessa força especial da parte de Deus, para permanecer, para resistir. Eu quero que você saia do teu lugar em nome do Senhor Jesus e venha à frente do altar, para nós orarmos juntos, para que o Senhor te dê essa força, essa firmeza de caráter, essa capacidade de resistência, para que você possa superar sempre, e ser vencedora, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para a adoração do nome do Senhor. Essa noite o Senhor levanta aqui um exército de vencedores, dispostos a resistir, dispostos a resistir, dispostos a resistir, dispostos a resistir. Venha em nome do Senhor Jesus, venha em nome do Senhor Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo tocando na tua vida, tocando no teu coração esta noite. Ouça o doce convite de Cristo, te confrontando, te convidando a uma mudança de história. Quero pedir aos pastores, por favor, venham orar pelos nossos queridos aqui. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que mim se ache só de então. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, nós estamos em tua presença santa, agradecidos porque o Senhor falou conosco, ministrou ao nosso coração nesta noite.
E o Senhor nos convidou a uma vida de integridade. O Senhor nos lembrou dos princípios mais comezinhos da Tua Palavra, nos levando a refletir, Senhor, sobre a busca de uma vida de santidade, sobre uma busca de uma vida de aproximação do Senhor, sobre uma busca de resistência às ofertas do inimigo, aos manjares do inimigo. E o Senhor nos convida a uma vida de fortalecermos a nossa vida espiritual, de fortalecermos os nossos alicerces espirituais, para que possamos resistir às ofertas, para que possamos resistir os dardos, para que possamos resistir, Senhor, e sairmos vencedores. O Senhor mais uma vez nos mostra o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho esta noite. E nós estamos aqui, Senhor, diante do altar, dispostos, Senhor, a sermos fortalecidos pelo Senhor, a recebermos dose extra do poder do céu, para que possamos resistir no dia mal, para que possamos resistir às armadilhas, para que possamos resistir às ofertas, para que possamos ser vencedores, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Estamos dispostos a isso, Senhor. Estamos nos rendendo a isso, estamos nos entregando a isso, e pedimos tão somente que o Senhor nos fortaleça, pedimos tão somente que o Senhor nos mergulhe no Teu Espírito Santo e nos dê a graça, a unção, a força e a sabedoria necessária para que possamos ser vencedores. E por isso tudo nós já te damos graças, te damos louvor, te damos adoração, te damos gratidão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.